Muita gente que fala comigo, por escrito ou ao vivo, gente que me conhece ou que não me conhece, muita gente fala assim, nossa, mas você tem muita força, eu não tenho essa força que você tem. Te admiro porque você tem essa força que eu não tenho. E assim, eu acho que a força que eu tenho é a mesma que você tem. É a mesma de qualquer pessoa que chegou num burnout. Porque o burnout, assim como a depressão, assim como a ansiedade, ele não é resultado de uma fraqueza nossa. Ele é, ao contrário, resultado de um período em que a gente lutou tanto para ser feliz, a gente lutou tanto para se sentir bem, só que a gente fez de uma maneira errada. Como a maioria das pessoas. Acontece que por conta de circunstâncias diversas, o nosso corpo respondeu dessa maneira. Só que quando a gente vai falar com as pessoas, e normalmente hoje em dia o nosso contato é o quê? Via redes sociais, a gente vai pintar uma parte da nossa vida melhor do que ela é na maior parte do tempo. Você não coloca no Facebook uma foto sua se dando mal. Você pode até rir de uma situação, mas você já conta aquilo com a situação concluída, com o seu entendimento daquilo, com o bom humor em cima daquilo. A gente nunca vê o pior das pessoas nas redes sociais. Então, quando a gente fala você tem uma força que eu não tenho, é preciso, primeiro, levar em consideração que os momentos que a gente vê das pessoas ali são os melhores momentos delas. São as melhores interpretações que elas podem fazer daquilo que elas estão passando. Por isso que há 40 dias... eu percebi que estava dando uma piorada, inclusive, e eu comecei uma série no Instagram, quem me segue no Instagram tá vendo, em que dia a dia eu conto o que eu estou passando. E se você for acompanhando isso, você vai vendo que tem dias que eu estou ótima e tem dias que eu estou péssima. Tem dia, como você, como qualquer pessoa, que eu me desespero, que eu quero entregar os pontos, que eu fico deprimida, que eu choro, que eu não vejo saída, que eu acho que eu não tô melhorando em nada, que não tá adiantando nada, que eu começo a ficar desesperada quando eu penso quanto tempo faz que a minha vida tá parada. Todo mundo funciona da mesma forma. O problema é que a gente sempre entra em contato com o outro através desse melhor da vida que é publicado nessas redes sociais que todo mundo acompanha. Então, quando você achar que tá tendo menos força que os outros, pensa nisso. Você conhece o pior de você e você mostra para os outros o melhor de você. Isso acontece com todo mundo. A gente precisa sempre ter em mente que a gente está assistindo ali a melhor versão da vida da pessoa que não condiz com o dia a dia dela, que não condiz com o que passa pela cabeça dela 24 horas. A gente tá vendo um instante. E os outros todos? O que passou na cabeça dela? Todo mundo funciona da mesma forma. O que você precisa se preocupar é de pegar as informações que você tem e lidar de uma forma positiva pra você, que faça você andar pra frente e não ficar se fazendo de vítima e nem lamentando o ocorrido, porque você reclama e não sai do lugar. Essa é a preocupação. Não se compara com os outros. Não fica se comparando com as pessoas. Você não sabe o que elas estão passando. E acredite, você é forte sim. Aliás, você é mais forte do que você imagina. Porque se você está passando por um burnout, você está tendo a oportunidade de mudar a sua vida. E a oportunidade de mudar a vida não vem para quem não sabe aproveitar. Eu estava vendo outro dia uma palestra, um TED, de uma moça que tem síndrome de fadiga crônica. Eu vou colocar o link aqui no descritivo porque vale a pena assistir. Por vários motivos. Primeiro, porque quando a gente fala fadiga crônica, a gente tem uma imagem, que é a que eu tinha até assistir a palestra dela, de uma coisa mais branda, por pior que seja, por mais limitante que seja, por mais aterrorizante que seja, mas mais branda do que a que ela tem, por exemplo. E ela mostra outras pessoas que são incapazes de sair do lugar, de sair da cama, de andar. As pessoas sentem dores quando ouvem sons altos. Aquilo sim é uma coisa limitante. Eu não tô falando isso porque eu acho que a gente deva comparar e dar graças a Deus porque a gente tem uma fadiga mais branda. Não é isso. Só tô citando que eu descobri nessa palestra que existe uma versão muito pior do que eu imaginava da síndrome da fadiga crônica. Mas o ponto que eu quero chegar é que nessa palestra essa moça fala uma coisa muito importante. Ela fala que ela também, assim como a gente que tem burnout, que tem fadiga, ela também passou por vários especialistas médicos durante muitos meses e todos foram taxativos em dizer que ela não tinha nada, que não aparece nada nos exames, que era coisa da cabeça dela,
que ela tinha algum tipo de trauma que ela não se lembrava e que agora o corpo estava somatizando, enfim, tudo o que a gente está acostumado a ouvir dos médicos e das pessoas à nossa volta, e que eu já falei exaustivamente aqui. Vou até colocar aqui o vídeo em que eu falo mais disso. Bom, acontece que chegou uma hora, porque a situação dela ainda é um pouco pior, não só pela intensidade da fadiga dela, mas porque, por exemplo, a minha fadiga, eu sei porque ela está comigo. Eu posso me desesperar porque ela não sai de mim, mas eu sei que ela é consequência de um burnout. Então eu tive um burnout, meu corpo surtou de várias formas, e a forma mais relevante desse surto foi uma desautonomia. Desautonomia a gente tem desde que nasce, mas que se despirocou completamente. E essa fadiga crônica, ela é consequência não só desse burnout, desse colapso que o corpo teve, mas ela também é uma consequência da desautonomia. E por isso talvez ela seja tão forte em mim. Ela veio de... Enfim, ela é consequência de um burnout. No caso dessa moça, ela tem uma fadiga muito maior do que eu posso imaginar, e é do nada. Não aconteceu nada. Tava tudo bem, ela tava levando a vida dela, tinha 25 anos, um dia ela teve uma febre de 40 graus e nunca mais se recuperou. Assim, é o treco que eu tive vezes 1 milhão. E agora você imagina, uma pessoa que não entendeu nem o porquê daquilo, que acaba ficando totalmente à deriva, porque as pessoas não sabem o que fazer com a fadiga, elas não sabem como tratar. E essa moça chegou a pensar em tirar a própria vida, porque ela se viu ali num beco completamente sem saída e numa situação que faz ela sofrer muito mais do que a gente imagina. E ela disse que ela, via internet, achou outras pessoas na mesma situação que a dela, com esse tipo de fadiga, esse nível de fadiga absurdo. E essas pessoas, elas vão formando grupos, vão formando fóruns, elas vão entrando em contato e elas formam redes de apoio. Então, uma pessoa contando para outra o que está acontecendo, a sua experiência, é o princípio de eu ter começado esse canal, porque eu concluí que o efeito uau, não é só comigo, ufa, isso é absolutamente fundamental, porque a gente, quando olha em volta, não encontra pessoas que entendam a nossa situação, mas se você expande essa área que você está pesquisando as pessoas, você vai achar outros que tiveram a mesma coisa pela qual você está passando. E eu acho que a experiência que as pessoas têm, que elas trocam, é muito positivo para quem está se sentindo, vamos dizer, largado, para quem está se sentindo sozinho numa luta muito complicada, que a gente não acha muita informação, que a gente não acha um especialista que, sabe, não tem um médico especialista em fadiga. Você vai no médico e ele fala, isso aí não é nada, isso aí é frescura. Quer dizer, a gente se sente completamente desamparado. Essa é a palavra que eu estava procurando. E eu achei legal quando essa moça falou isso na palestra, porque me fez perceber com mais força e certeza ainda quanto é importante o apoio que a gente recebe das pessoas. E a maior parte do apoio que a gente recebe das pessoas é de pessoas que a gente não conhecia. Pessoas que a gente acaba de alguma forma encontrando por estar nessa situação. Então, tem sido muito importante para mim falar sobre isso tudo aqui no YouTube, no Facebook, principalmente no Instagram. O retorno que a gente tem das pessoas é uma coisa muito mais forte do que a gente imagina. Então, se você, como eu, tem uma situação em que a maioria das pessoas que se dizem seus amigos, que os seus parentes, as pessoas que você conhece, se a maioria delas ou te ignora, ou conclui que o que você está passando é muito menor do que você acha, que você está dramatizando, que não é bem assim, que é exagero seu, enfim, tenta ampliar a sua área de comunicação com as pessoas. Abre um perfil no Instagram, fala sobre isso mais abertamente, no Facebook, enfim, nos canais que você ficar confortável. Procura por pessoas que estejam na mesma situação, conversa com elas, troca figurinha, porque essa informação, essa experiência que você vê na outra pessoa vai te ajudar muito mais do que você imagina. Você se sente mais amparado, você se sente mais apoiado, você tem informações novas sobre
como a coisa toda funciona, um tratamento, ou uma forma de lidar, ou uma forma de mudar seu padrão de pensamento. Isso não substitui terapia, tá? Eu acho que todos nós temos que ir para terapia para entender o padrão em que a gente funciona e mudar isso de uma forma que a nossa mente trabalhe a nosso favor. Tá? Então terapia é uma coisa, eu tô falando de socialização, tô falando de pessoas que estão passando pelo mesmo que você, que estão tendo a mesma experiência que você e que podem enriquecer com a sua experiência e podem enriquecer você com a experiência delas. Tá? Essa troca é muito, muito, muito importante para quem está passando por um processo tão radical como o burnout.